diagnósticos para transtorno de ansiedade de separação. Nós vamos chamar de TAS, transtorno de ansiedade de separação. Vamos ouvir o que os psiquiatras têm esses olhos finos, apurados para descrever o que nós chamamos de patologias, e eles têm para nos trazer a respeito deste sofrimento humano que é o TAS, o transtorno de ansiedade de separação. Nós já podemos, então, desde o início, poetizar sobre esses transtornos, embora o portador desse transtorno sofra, doa dentro dele experimentar os sinais ou os sintomas desse tipo de afecção psíquica. O transtorno de ansiedade de separação já nos diz que nós somos seres que gostamos de estar perto uns dos outros. Nós gostamos, nós somos seres apegados. E que esse apego ele é de fundamental importância na construção da nossa individualidade, da nossa segurança. Mas às vezes acontece, né, do apego não se resolver e nós ficarmos presos a um estágio de desenvolvimento que, por qualquer motivo, não se conseguiu ultrapassar. Posições, melhor dito, e usando a palavra que Klein preferia ao invés de estágio. Posições de desenvolvimento faz com que a gente fique apegado a um momento essencial de nossa vida, sem o qual não poderíamos sobreviver emocionalmente, psiquicamente, se não tivéssemos tido esse leite amoroso, essa vitamina afetiva, esse cheiro, esse abraço, essas palavras boas que nós colocamos para dentro de nós desde o momento em que somos concebidos, no ventre amoroso de uma mãe. Então essas palavras, elas são colocadas para dentro, elas são engolidas e introjetadas, como a gente diz, é o alimento afetivo. Ocorre que em algum momento, tal como a águia faz com o seu bebê, todos nós sabemos o que a águia faz com o seu bebê. Quando ela percebe que ele já está pronto para voar, ela vai tornando um ninho que era aconchegante, que era gostosinho, que era quentinho. Ela vai tirando esse conforto, porque agora chegou um outro momento na vida do bebê dela. Ele precisa ir. E essa atitude de ir para o mundo é sentida também pelo bebê muito tempo. E efetivamente, então ela começa a ajudar o bebezinho a ter coragem de fazer o salto que ele precisa fazer para se tornar verdadeiramente humano. Ele não pode ficar dentro daquele protegido, confortável. Então ela vai tirando esse conforto até que o mundo fica incômodo. E aí então ela empurra ele para fora, mas vai com ele. É muito bonito ver essa cena. A águia mãe embaixo do bebê, de maneira que se ele se desequilibrar, ela está ali para dar sustentação, mas a sustentação agora é no ar, não é mais uma terra firme, porque
porque o ar será para a águia a terra firme da vida. E se ele precisa, ela vai lá buscá-lo na queda livre, porque ele está desorganizado, não sabe qual é a asa que ele vai bater primeiro. E ela vai lá e dá esse suporte, mas imediatamente entrega a ele novamente ao destino dele. Essa é uma mãe. É assim que as mães precisam agir. Eu sei que é muito difícil para as mães fazerem um ninho ficar desconfortável. Eventualmente até para os pais também. Observo que os pais muito apegados aos filhos, como se eles tivessem uma ligação tão visceral que dificultasse, fizesse praticamente o inverso do que a realidade, que é facilitar ainda mais o mundo para que os bebês, que não são mais bebês, continuem ali no conforto, no calorzinho, no cheirinho do papai e da mamãe. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós somos seres do apego e do amor, e que não é simples desapegar mantendo o amor. Às vezes também, no psicanálise, a gente observa, não raramente o indivíduo tem que mudar de estado, tem que mudar de país, eventualmente brigar com a família para ter forças para conseguir sair do ninho. Porque há uma gravitação ali que puxa para dentro. Então, não raramente, a raiva pode ser um motor importante na busca da individualidade. Eu me alonguei, acho importante essas considerações. Qual é, então, o critério A para transtorno de ansiedade de separação? Diz os psiquiatras, é uma ansiedade imprópria e excessiva em relação ao nível do desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que um bebê, se vê perdido dos pais, num parque, por exemplo, ele fica muito assombrado. E é natural que ele entre em pânico. É completamente complicado. Mas um adulto não deve reagir assim. Então a ansiedade, neste caso, é imprópria e excessiva, porque é um adulto que está experimentando. Ele entrou em pânico, como se viu, diante de uma situação como, por exemplo, corriqueira, uma situação como essa, em consultório, o indivíduo tem que viajar para um determinado lugar. E aí experimenta muito desconforto. E todos aqueles sintomas psicossomáticos importantes, né? Dor no estômago, ânsia de vômito, diarreia, insônia nos dias que antecedem a viagem, né? Exibe claramente como a casa, o trabalho, o lar e até o percurso até o trabalho, né, representam objetos de segurança. E quando esse arranjo é um pouco modificado, imediatamente a ansiedade que está ali escondida aparece novamente. E eu não estou nem querendo abordar ainda a questão, né, dos relacionamentos de homem e mulher, quando se percebe claramente que muitas separações não ocorrem, não em função do amor, mas em função da ansiedade de separação. Você não consegue se ver sozinho ou sozinha e acaba então se grudando a alguém, mas como não é uma solução da própria escolha da pessoa, da decisão da pessoa, isso gera uma série de sintomas secundários, né? Raiva, ressentimento, mágoa, né? Mau humor, uma série de sintomas bem ruins. Então, voltando ao critério, ele diz que é uma ansiedade imprópria e excessiva em relação ao nível de desenvolvimento, envolvendo o afastamento do lar ou das figuras de vinculação. Então, observe, né? O lar e as figuras de vinculação estão associadas ao afeto e à segurança que o indivíduo experimenta.
em relação a se sentir bem, a não se sentir desconfortável. Mas para que seja diagnosticado de maneira correta a ansiedade de separação, é preciso que haja o que eu acabei de descrever, mas precisa ser seguido de 3 ou mais dos seguintes aspectos. Então, vamos entender bem a ansiedade imprópria e excessiva em relação ao nível de desenvolvimento, que envolve o afastamento total das figuras de vinculação, isso gera muita ansiedade, precisa vir associada a 3 critérios importantes. Primeiro, sofrimento excessivo e recorrente frente à ocorrência ou previsão de afastamento de casa. Esse critério tem que aparecer. Se a pessoa sofre muito e todas as vezes que uma determinada situação que o obriga a se afastar dessas referências de segurança, se isso gera sempre sofrimento excessivo e recorrente, quando há uma previsão de se afastar de casa ou das figuras importantes de vinculação, esse é um critério indicador importante para o diagnóstico de transtorno de ansiedade de separação.